Tereza cantou inicialmente, vocês estão de parabéns, foi um trabalho magnífico. Quando nós chegamos aqui, já deram uma esculhambada na nossa palestra, perguntando se ia ser café da manhã com sexo. Não. É espiritismo e sexualidade. Onde nós vamos começar esse assunto, que ele costuma ser, por vezes, até mesmo controverso dentro do movimento não, mas em algumas casas espíritas ele costuma ser controverso. Se você quiser essa palestra toda, caso você queira, de repente, rever alguns conceitos, ela está também à sua disposição nesse site, divulgadorespírita.com.br. Ela está completa lá, inclusive com a inserção de alguns filmes que nós suprimimos pela questão de tempo. Ela tem uma duração de 1h45. Que nós resumimos para 1 hora. Dado que o assunto, para tratarmos, todos nós sabemos da sua complexidade e, ao mesmo tempo, da sua simplicidade. Na realidade, nós fomos buscar, inicialmente, informações nessa obra da doutora Gina Serminara, que foi uma psiquiatra desencarnada em 1984, aonde no livro dela, Insights for the Age of Aquarius, no capítulo 23, ela fez uma comparação interessante relativa às questões da postura do indivíduo em cada momento quando se diz respeito à sexualidade. É interessante notar que ela faz a seguinte observação, dizendo a respeito de valores e da forma como as pessoas veem como pode ser distorcida esta situação diante da nossa vida. Ela foi buscar uma frase que é em Hamlet, de Shakespeare, que é a to be or not to be, that's the question. Nós sabemos ser ou não ser, eis a questão. E ela fez o seguinte, ela fez essa comparação com a relação da sexualidade. O assunto está tão bom que está todo mundo indo embora. Aí ela pegou a frase e começou a fazer a tradução da seguinte maneira. Ela primeiro pegou a frase em original, que é em inglês, traduziu para o francês, depois do francês ela passou para o alemão, do alemão ela passou para o italiano, e do italiano finalmente ela voltou para o inglês, dizendo que as nossas interpretações variam ao infinito quando se fala a respeito do assunto sexualidade. E que a visão de uma pessoa não pode ser efetivamente, a visão de todos. E que existem, óbvio, dentro da visão de cada um, com todo o respeito, existem distorções, ou seja, pontos positivos e pontos que são negativos. Olha a frase, depois que ela fez todas essas traduções e trouxe novamente para o inglês, como é que ficou a frase traduzida de Shakespeare. Is it or isn't, that's it. Ou seja, em português seria é ou não é. É isso. Faço uma comparação com a questão dos valores dentro da sexualidade e mudando, não de povos, mas mudando de postura para se ver os resultados que se pode chegar, não é verdade? É nesse aspecto que nós fomos buscar em Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 31, que ele vai falar a respeito da sexualidade, dizendo que interessante é educar e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Qual é a palavra central que nós podemos focar aqui nesta frase de Emmanuel a respeito da sexualidade? Claro, a educação. Acima de tudo, a questão da educação, que é de suma importância. Até porque a sexualidade ela não pode ser reprimida, claro, ela pode ser, evidentemente, nós falamos de repressão, ela pode ser naturalmente equilibrada, ela pode ser administrada, mas o Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo, também pela psicografia de Chico, que a questão da sexualidade, ela está intrínseca no ser, ela está na profundidade do ser, ou seja, do ser espiritual. E a se refletir no próprio cérebro, que todos nós sabemos, já de
da década de 70, que nós temos 3 cérebros superpostos. Ou seja, esse é o neocórtex, que é o que nós, não é? O ser humano e os animais já tem a camada do neocórtex, que é o terceiro cérebro. Mas o primeiro é o reptiliano. O segundo é o límbico e o terceiro, então, repetindo, é o neocórtex. É no reptiliano, quando os batráquios saíram das águas e surgiram os primeiros répteis, é esse primeiro cérebro aqui, não é? Que é encarregado fisiologicamente dos movimentos de autopreservação, comer, dormir, fazer sexo, agressão e territorialidade. Veja que está inserido quando a criatura, não é, começa, o princípio inteligente está praticamente nos seus primórdios da evolução. Não é possível, considerando esta condição evolutiva do ser, simplesmente ser anulada na criatura. E sim, naturalmente, como nós acabamos de ver na frase de Emmanuel, ser educado, ser equilibrado. Ele não é um problema, porque se ele fosse problema, a nossa raça já teria desaparecido, evidentemente. E há quem trate da sexualidade como um problema, quando o próprio André Luiz, quando vai no Centro dos Mensageiros, no livro do mesmo nome, Os Mensageiros, é interessante notar que ele, ao adentrar no Centro dos Mensageiros, num dos pavilhões, ele encontra, quem assistiu essa aula se lembra, ele encontra 2 manequins, um manequim masculino e um manequim feminino, perfeitos. Eram corpos humanos perfeitos, claro que totalmente despidos. E na região da genitália estava iluminado o genital, tanto do masculino quanto do feminino. Que para ele, em 1947, imaginemos um cidadão, né, na década de 40, mesmo no plano espiritual, já com um nível razoável de esclarecimento, ele fica embaraçado. Para quem fala espanhol, não estava grávido. Embaraçado significa... né, ele fica realmente embaraçado diante da situação e que o mentor vai dizer para ele, mas escuta, André, só um detalhe. Esta é a porta abençoada da nossa reentrada no planeta. Veja que mesmo no plano espiritual, o indivíduo desencarnado, ele ainda guarda, porque a natureza não pode dar salto, ele ainda guarda determinadas posturas ou equívocos mesmo em relação a assunto de tanta importância na vida da criatura. Né? Considerando que André Luiz é dono de uma obra bastante razoável que esclarece-nos sobremaneira a questão, inclusive, da própria doutrina, onde ele vai dar continuidade em caráter científico para a doutrina, e Emmanuel vai trabalhar, em relação à codificação, a parte filosófica e, naturalmente, a parte religiosa. Veja que um espírito que vem trabalhar com Francisco Cândido Xavier para dar continuidade à codificação, né, abrir mais, colocar outros patamares, né, na codificação, na parte científica, que, repetimos, é o caso de André Luiz, ele ainda guarda, ou guardava pelo menos, determinados pré-conceitos a respeito da sexualidade. E veja que para dar continuidade ou colocar novos patamares na codificação, não poderia ser qualquer um. Não é? Ele, como a grande maioria talvez já saiba, ele foi a reencarnação de Carlos Chagas. Ele não era um médico comum como ele se mostrou. Na verdade, quando ele se mostra daquela maneira, é porque se evitou para a família, não só com a família, mas em relação à Federação Espírita Brasileira e a Francisco Cândido Xavier, o dissabor de acontecer alguma coisa como acabaria acontecendo com a família de Humberto de Campos, que processou o médium e a própria Federação Espírita Brasileira exigindo direitos autorais. Né? O que algumas vezes até acontece ainda em relação à questão de obras espíritas. Enfim, é coisa nossa, não é? Não de espírita, mas de ser humano. E é interessante notar o seguinte, que já a ciência há mais de 100 anos, ela foi descobrir a feniletilamina, que é um dos mais simples neurotransmissores, conhecido há cerca de 100 anos,
mas só recentemente começou a associar a paixão. Vamos ver como é que se processa como um todo em relação à questão daquilo que a gente falava do cérebro. Ela é uma molécula natural semelhante à anfetamina e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada por eventos tão simples como uma troca de olhares ou um aperto de mão. Ou seja, a gente não se apaixona pelo coração. Os gregos, na antiga Grécia, entendiam que a alma residia aqui. E por isso que quando se referiam à questão de paixão, se referia a se apaixonar, não é, pelo coração. Na realidade, a gente se apaixona por um processo químico. Né? Quando você diz, deu química com fulano, é uma realidade mesmo. Há uma química. Né? Mas só que para uma declaração de amor, você não vai dizer que se apaixonou com todo o processo anfetamínico, né? A fenilelamina, etc., né? Pelo todos os neurônios, a situação química cerebral. Você diz que está apaixonado, né? Você faz toda aquela situação em relação à paixão. Vale lembrar que a paixão não é uma situação que seja negativa, ao contrário, ela é belíssima. Ela está para o ser humano numa condição que é perfeita, é natural e é bela. Ela acontece para nos aproximar. Se não houvesse a paixão, nós, evidentemente, né, desapareceríamos porque não teríamos interesse um pelos outros. E ela pode se dar das mais diversas maneiras. Ela está, inclusive, relacionada com a questão do tempo. A professora Cindy Razan, da Cornell University, de Nova York, ela diz o seguinte: os seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses, que é o tempo de vida longo o suficiente para que o casal se conheça, copule e produza uma criança. Olha que beleza. É fantástico, porque ela funciona por 18 a 30 meses no máximo. A pessoa que diz assim, eu sou casado com meu marido, com minha esposa, com meu companheiro, com minha companheira, não importa. Não é? Porque a gente às vezes tem uns preconceitos a respeito desse assunto, e com o companheiro, com a companheira, eu já estou há tantos anos, não é? Muitos anos, e continuo apaixonado, apaixonada. É uma expressão bonita, porém não é verdadeira. A criatura está amando a outra. Porque a paixão mesmo, chamado fogo da paixão, né, que faz com que toda essa química no cérebro aconteça, influenciando no corpo como um todo, ele dura no máximo 30 meses. Depois de 30 meses, né, algumas substâncias, como a gente já viu, são responsáveis pela paixão, que é a dopamina, de novo, né, a fenilelamina e a ocitocina. Depois dos 30 meses, o que acaba acontecendo é isto aqui. Né? Ela faz isso e se a criatura ama, ao mesmo tempo que ela faz isso, o amor vai sustentar o relacionamento para frente. Né? Onde a beleza do relacionamento é tamanho, só que não se pesquisa esse aspecto. Que chegando em determinado ponto, criaturas que acabam envelhecendo juntas, quando desencarna um, o outro diz assim, morreu de solidão. Claro que a solidão afeta. Mas existe mais do que a questão do companheirismo. Existe mais que a questão da solidão em levar o indivíduo para o desencarne. Existe a retroalimentação magnética. Um indivíduo se relacionando com outro, se retroalimenta. Então, nós trocamos energias e não precisa ser só no momento em que ocorra relacionamento sexual. Se troca a energia por sentimento. E quem veja isso, até porque foi provado na década de 60, quando o casal Kirlian desenvolveu, um pouco antes até, as fotos Kirlian, que hoje é um assunto já antigo, mas pegaram um casal que se amava e um casal que se odiava. E colocaram um em cada sala e os equipamentos no meio destas duas salas, e pediram para que um pensasse no outro. E quando fizeram isso, começaram a fotografar. Os que se odiavam, as fotos que apareceram depois, porque eles captavam exatamente as emanações energéticas das pessoas. Né? Capta a emanação energética, que as pessoas dizem, é a aura, etc., que também se expande. Quando fizeram a revelação das fotos, porque ainda a foto era em papel, se constatou
que entre as criaturas que se odiavam havia uma espécie de uma nuvem que passava de um para outro completamente escurecida. Aí fizeram a mesma coisa com duas pessoas que se amavam. Eles também fizeram as fotos e ao revelarem a surpresa, passava de um para outro cores como se fosse um verdadeiro arco-íris entre uma pessoa e outra, provando que não é o contato de natureza física, é a questão da retroalimentação. O que acaba acontecendo é o seguinte, para ficar bem simples, quando a gente vai tomar passe, nós recebemos o magnetismo pessoal do médium, aliado ao magnetismo dos espíritos, que eles usam de fluidos ou de elementos que nos são ainda desconhecidos da parte deles. André Luiz narra isso no último capítulo do Nosso Lar, quando eles vão inclusive absorver fluidos da natureza para tratar o novo marido da Zélia, né, ou seja, o cara que tinha casado com ela, o famoso Ricardão, que tinha casado com ela depois que ele morreu, e quase que ele morreu de novo quando ele viu a Zélia casada de novo. Veja como são os preconceitos, né? Quer dizer, ele já tinha desencarnado, a Zélia conheceu outra pessoa, namorou, casou, e quando ele viu a Zélia casado, ele quase tem um treco de novo. Né? E ele já estava morto. Quer dizer, ou seja, é morrer duas vezes, praticamente. Veja, e ele depois vai com a Narcisa retirar da natureza determinados elementos que ele usa para atender o marido de Zélia. Ora, imagine uma convivência de muito tempo. Você acaba trocando essas energias. É uma verdadeira troca de passes entre as pessoas, e com o tempo, às vezes um está um pouco mais fraquinho num dia, o outro acaba sustentando. Chega um determinado momento que, com o tempo, se um desencarna, o outro acaba, você vai vendo que é uma lâmpada que vai se apagando, porque há um processo de sustentação. Quer dizer, a coisa é mais bela e profunda do que se possa imaginar. E a gente vai reencarnar, então, depois dessa beleza, nós reencarnamos como homens ou mulheres, até porque para o espírito o importante é a experiência que vai se ter. E, efetivamente, como é que isso ocorre? A gente já conhece, até trouxemos essa propaganda, já uma propaganda americana, já antiga, mas é interessante a gente ver porque mostra exatamente o princípio do que ocorre, como ele é simples quando a gente vai reencarnar. Já viram? Apaga um pouco a luz, fica melhor. Já viram essa aqui? Não. Está dando para ver? Genial, né? É genial essa propaganda. Mas é literalmente isso. O que é interessante notar é que nesse processo, parece brincadeira, mas é uma brincadeira que se fizeram, mas é uma realidade sobre a questão reencarnatória. Nós sabemos que o Y mais X, né, ou seja, XY vai gerar um menino, e o XX uma menina. Como é que acontece? O estrógeno e a testosterona são os responsáveis por organizar sexualmente o cérebro. É interessante notar o seguinte, quando do reencarne, magneticamente, o espírito, a gente vai voltar nesse ponto, depois quando falarmos um pouco sobre homossexualidade, o espírito atrai o reencarnante, consciente ou inconsciente, não importa, ele com o seu magnetismo pessoal, todos nós temos, não é? Claro, já acabamos até de falar do processo da paixão, etc. Com o seu magnetismo pessoal, ele atrai o espermatozoide para o óvulo, o espermatozoide específico, não só a relação da questão de sexualidade, não é a respeito da condição do sexo, mas ele vai atrair especificamente o espermatozoide que seja adequado e que produza um corpo que ele precise para a existência. Ou seja, tudo aquilo que está em nós em matéria de organização física está adequado desde o momento que nós vamos reencarnar, porque a influência magnética nossa atraiu aquele espermatozoide específico para situações que sejam as mais simples às mais delicadas.
diz respeito ao espírito. Ou seja, Emmanuel de novo, através da psicografia de Chico, nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos, inclusive do corpo. Se porque tem assim, porque está assado, porque está daquele jeito, eu tenho problema ABC, ou está muito bem, seja de que maneira for, diz respeito à vibração da criatura. Significa dizer o seguinte: quanto melhor for o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa vibração em matéria de conscientização e aplicação do Evangelho do Cristo na nossa vida, significa que o seu corpo será cada vez, não é uma transformação de uma natureza global, mas cada vez mais saudável. É Sócrates 500 anos antes de Cristo. Mente sã, corpo são. Cada vez mais saudável, com reflexos na condição de novas existências, ser um corpo que faça jus à questão magnética do próprio indivíduo, ou seja, cada vez mais saudável ou doente, é da condição da criatura, exatamente nessa materialização quando a atração do espermatozoide. Ou seja, diz respeito à nossa condição vibratória, diz respeito ao nosso interesse por nós mesmos. Dá para imaginar como é que deveria ser o corpo de Jesus? Ele tinha um corpo semelhante ao nosso. Mas, naturalmente, a condição, o seu poder magnético, na hora de atrair o espermatozoide, da ejaculação por José, porque ele nasceu de um processo comum com a Maria, porque José não ia pagar o mico na coletividade de ter que explicar que o filho dele era filho do Espírito Santo. Você já imaginou? Não, esse não é meu filho, é filho do Espírito Santo. Imagina isso numa comunidade há mais de 2000 anos atrás. A Maria seria considerada adúltera. Quer dizer, os absurdos que nós fomos criando a respeito de Jesus. Jesus era uma criatura que tinha que ser diferente de nós. Ou seja, toda a situação de Jesus seria, a começar do seu nascimento, uma farsa. Quando na realidade não é nada disso. Ele tinha um corpo igual a nós. Porém, esse processo do seu magnetismo pessoal atraiu aquilo que tinha de melhor, cromossomicamente falando. O corpo de Jesus, apesar de ser idêntico ao nosso, tinha condições daquilo que poderia ser o melhor da matéria. É uma comparação simplória. É uma questão de nós podemos escolher de acordo com a capacidade de compra numa gôndola de supermercado. Em outras palavras, aquele que tem mais dinheiro pode adquirir produtos mais caros, etc., considerando também que os produtos mais caros sejam os melhores. Vamos colocar tudo nesse patamar. Então veja, Jesus não era um indivíduo que devia ter, por exemplo, problema de frieira, chulé, mau cheiro, mau hálito, não, coisa do gênero, não é verdade? Há 2000 anos atrás não escovava dente, mas imaginou Jesus com aquele bafão? Não tinha. Mas por que isso? Porque a vibração do indivíduo, do indivíduo interfere no organismo físico. Quem conheceu ou leu a respeito de Madre Teresa de Calcutá, ou de Irmã Dulce, de Chico Xavier, etc., quem teve contato com ele, com o Chico, no caso nós espíritas, vai saber que o indivíduo exalava perfume. Ok? Quando a mão dele estava muito suada, depois de horas de psicografia, às vezes 8, 10 horas de psicografia, as pessoas davam a mão para ele e cheiravam a mão. Ele exalava perfume. É a condição evolutiva do espírito, a condição vibratória do espírito, interferindo na matéria. É uma realidade. Pode fazer esse teste. Por exemplo, vá numa maternidade e perceba na maternidade, não precisa ser médium para isso, porque nós somos sensíveis. Perceba, a gente já deu esse exemplo aqui antes. Perceba a vibração ambiente. Que às vezes as criaturas identificam odores perfumados, etc., sem necessariamente ser usado de perfume ou flores, porque bebê e mamãe podem ser alérgicos. Depois vá ao pronto-socorro. Você percebe as diferenças, ou seja, é a vibração ambiente. A criatura, nós vamos impregnando o ambiente do lar, por exemplo. A gente já falou aqui sobre o Evangelho no lar, mas impregnamos o ambiente do lar, obviamente nós estamos impregnados, daquilo que nós somos. Se pensamos bem, pensamos positivamente, o ambiente fica agradável, leve. Inclusive tem gente que chega a sentir cheiros, odores de perfumes ou de flores, de coisa do gênero. O contrário também é verdadeiro. A nossa vibração emite não só cor, nós não emitimos só cor, como inclusive brilho e inclusive odor.
né? Ou seja, uma pessoa pode estar extremamente banhada, né, higienizada, tudo mais, e de repente ter odores característicos que são estranhos, dada a condição vibratória que o indivíduo está. Por isso que, né, tudo aquilo diz respeito para nós mesmos em relação de evolução. Dando continuidade, o sexo então vai ser definido no momento da fecundação, além disso, que é de responsabilidade masculina, né? Que era um absurdo, até nós conhecemos isso, atribuía-se à mulher o fato de não se gerar um herdeiro, né? A questão do masculino agindo de maneira preconceituosa, mas é o homem que define o sexo da criança. E os órgãos sexuais dos homens começam a desenvolver apenas cerca de 7 meses antes do nascimento. Durante as primeiras semanas de gestação, os órgãos reprodutores internos e externos são iguais nos embriões feminino e masculino. Para os machões de plantão, todo mundo reencarnou mulher. Então, se você é um machão, saiba que você já foi uma mulher um dia. Né? Pelo menos no início da escalada evolutiva. Depois desse período, né, que dá mais ou menos quanto? 2 meses, pelo menos por 2 meses, você não se garantia bonitão. 2 meses após a fecundação no embrião do homem, os testículos começam a se diferenciar, e a partir desse momento define-se a formação do pênis, bolsa escrotal e canais seminíferos. O que acontece? Os testículos liberam a testosterona e inibem as características femininas, fazendo com que as estruturas que caracterizariam uma mulher, que originam vagina, útero e tubas uterinas, desapareçam. Ou seja, veja como a natureza é perfeita, não precisa ter 2 moldes, não é? Um só, e as coisas se complementam. Aliás, quem fala por vezes de espíritos muito evoluídos dizem que as características deles não são mais eminentemente masculinas ou femininas. Ambas começam a se mesclar. Né? Não traz relação com sexualidade, ao contrário, porque está em nós inseridas 2 aspectos. Começa a chegar um momento que se mesclam. Né? Por que será que Jesus veio homem e não veio mulher? Por uma necessidade da época. A mulher não tinha voz ativa alguma. Então, se ele viesse como mulher, ele não seria aceito pelo simples fato de ser mulher. Simples, né? O preconceito era muito grande. Então, ele tinha que vir como homem. Tanto é que, se a gente for olhar as culturas, existem culturas que o deus é macho, ou culturas que a deusa, né? Ou seja, o deus é fêmea. Depende muito dos valores das criaturas em relação a isso. Então, interfere até nessa própria condição. E a gente vai reencarnar de acordo com as nossas tendências. E estamos provisoriamente definidos, diz Emmanuel de novo na obra Vida e Sexo, como homem ou mulher. É uma transição. Nós não estamos, né? Só vai reencarnar como homem, só vai reencarnar como mulher. Não. Nós estamos transitoriamente definidos. Não vai ficar uma reencarnação homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher. Mas nós podemos reencarnar muitas vezes como homem e depois podemos reencarnar muitas vezes como mulher. O que não significa, como algumas colocações que a gente vai ver, qualquer relação com homossexualidade. E porque diz respeito a experiências, sendo uma oportunidade como mãe ou como chefe de família. Significando dizer o seguinte, são missões, não está restrito à maternidade e à paternidade ser uma missão e outros que não são pais ou mães não têm missões. Cada um de nós tem uma missão, como espíritos que somos, guardada a devida proporção da existência atual, estar de acordo com a necessidade. Aquele que faz um trabalho simples hoje, pode ser um gênio, um cientista genial em encarnação anterior. Ele só não teve tempo de desenvolver determinado aspecto que hoje ele precisa na simplicidade da vida, etc., ou coisa do gênero. Então, a esta relação, todos nós somos missionários, guardada a devida proporção da necessidade do espírito diante da missão. Então, uma das missões da criatura é ser mãe, né, ou chefe de família, são uma das missões. Mas todos nós somos missionários dentro dessa questão. E aí, por vezes, nós encontramos inclinações diferentes
nos aspectos morfológicos. Ou seja, o indivíduo reencarna, ele tem uma orientação sexual eminentemente masculina num corpo feminino ou vice-versa. Não existe na doutrina espírita algum livro, item ou assunto que feche questão sobre isso. Nós fomos pesquisar e encontramos 9 observações diferentes em obras espíritas e não espíritas a respeito da homossexualidade, e nenhuma sai definindo coisa alguma. Né? O que a gente encontra, por vezes, infelizmente, é muito preconceito. Né? Ou seja, opiniões. E dentro do assunto sexualidade, opinião é muito bom para quem dá para ele mesmo. Né? Ou, na grande maioria, achismos, que é o que mais se encontra. E o achista, vale lembrar, que ele não passa de um grande irresponsável. Porque geralmente quem acha não conhece em profundidade o assunto, né, e acaba dando pura e simplesmente um palpite limitado à sua ignorância. Esse é um assunto que precisa ser tratado, claro, e aí recorra a Emmanuel. Recorra a Emmanuel. Porque tem muita opinião mesmo dentro do movimento espírita, tem muita opinião, onde o indivíduo coloca a opinião e não diz que é a opinião dele. Porque se você tem direito a dar a sua opinião, sim, tem, claro. Né? Nós somos livres. Agora, diga que é sua opinião. Não coloque de maneira que fique com características doutrinárias. Não é verdade? Porque aí a gente compromete a doutrina, que não tem um ponto fechado, a não ser a questão do respeito, que é a questão do indivíduo se evangelizar. Imagina se Jesus, né, ou outros espíritos que passaram pelo planeta ou ainda estão no planeta, ficassem fazendo diferenças em relação à questão de cor, credo, sexualidade e assim sucessivamente. Se é possível admitir que um espírito que seja bom, que seja evoluído, faça diferenças em relação às criaturas. Ele diga, não, você pode andar junto comigo, você não. Você é da cor tal, eu aceito, da outra cor eu não aceito. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo nós encontrarmos missionários. Não estamos falando, não precisamos ficar com Jesus, né, que é um exemplo máximo. Mas qualquer criatura que se proponha ao bem do semelhante, a educar o semelhante, é ter qualquer nível de preconceito. A gente que já deu muita aula para formar expositor espírita, uma das observações que nós sempre tivemos o cuidado é, se você tem algum preconceito em relação a qualquer assunto, principalmente no que diz respeito à sexualidade, vá se tratar primeiro. Porque o que vai acontecer? Você vai dar um viés em determinado momento da tua opinião, da tua posição a respeito de determinada situação, e a gente fala para as pessoas e nós não necessariamente sabemos, né, para quem nós estamos falando. E como as palavras vão atingir aquela criatura que está ouvindo. Por isso, o cuidado quando a gente vai tratar de assunto dessa natureza. Querem ver alguns aspectos? O primeiro deles, não pela importância, mas só pela numeração, reencontros de almas afins, vivenciando o mesmo sexo, ainda presas a sensações físicas. Pessoal, nosso gostar ainda tem toque. Tem ou não tem? A grande maioria das vezes. O nosso gostar tem toque. Supondo que eu reencarne, tenha uma vida em comum com uma outra pessoa durante muito tempo. Né? Posso passar até mais de 1, 2, 3 reencarnações. Desencarnamos, nos encontramos também no plano espiritual. O relacionamento continua. Quem quiser vir de nosso lar, que as criaturas continuam vivendo em família, etc., marido, mulher, coisa do gênero. Né? E continuamos com uma vida em comum, até porque a natureza não pode dar salvo. Chega um determinado momento, por necessidade da companheira ou da minha própria necessidade, eu venho a reencarnar no sexo que ela está. Ela reencarne como mulher e eu reencarne como mulher. Até onde, de repente, eu posso entender que o meu amor não precisa tocar? Até onde ela pode entender? Porque essa é uma questão de valores, é a questão que está na profundidade do ser. A gente viu lá aquele desenho do cérebro, está no cérebro primário da criatura. Quando a gente estagiou como réptil. Mas logo está no íntimo
do espírito. Como é que a gente pode julgar algo que a gente não entende e que pode acontecer conosco? Não é uma verdade? Pode acontecer conosco. Então, essa é uma das situações, não é a única. Não é a questão de achar, vamos achar justificativos. Ao contrário, são análises feitas. Um outro detalhe. Irmãos que abusaram das faculdades genésicas utilizando o sexo sem respeito à vida do próximo. Experienciam em situação... Vejam que são vários, são casos diferentes. Né? São uma situação, quer dizer, não é um ponto definindo o todo. São situações. O indivíduo abusa das suas faculdades, utilizando o sexo como objeto, e na realidade reencarna em condição diferente para experienciar aquilo que um dia desrespeitou. Então, tem a sexualidade masculina num corpo feminino. Tem a sexualidade feminina num corpo masculino. A gente tem até uma explicação que o Emmanuel dá a respeito, a gente já fala. Outra observação foi que várias reencarnações em um mesmo psiquismo. Também é uma realidade, mas não quer dizer que a gente encontre, por conta de mudança, o psiquismo fazendo esta mudança temporária, significa que o indivíduo será homossexual. Nós ouvimos um dia numa palestra que a questão é o seguinte: para nós fazermos a mudança de um sexo para outro no processo reencarnatório, todos nós seremos homossexuais. Isso é um absurdo. Né? Porque o livro Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães de Andrade, tem um caso pesquisado, onde o rapaz, a gente já até trouxe numa palestra aqui esse exemplo, o rapaz desencarnou ingerindo um veneno de cor avermelhada. Ele reencarna, esse espírito reencarnou num corpo feminino. Então é uma moça que o Hernani Guimarães vai fazer uma análise psicológica da moça, junto com psicólogos, e percebe que ela é uma moça completamente natural em relação à sua questão de sexualidade. Não tem problema nenhum com a sexualidade. Né? É uma moça, ponto. E foi um rapaz na existência anterior. O único problema dela, que ela sofria terrivelmente, era a menstruação. Ela menstruava e o espírito havia se suicidado com um veneno de cor avermelhada. Então aquele processo para ela, como mulher, ou seja, para o espírito que estava ali habitando, era doloroso, né? Porque ela menstruava e imagina, remetia à condição do suicídio através daquele produto de cor avermelhada. E não necessariamente ela tivesse qualquer problema com a questão da sexualidade. Um outro aspecto é espíritos preconceituosos e intolerantes, principalmente à frente às questões sexuais. Esse processo do preconceito ele precisa ser muito visitado pela criatura, porque o preconceito ele é a adouração daquilo que se chama ódio, a não aceitação do outro. Eu não gosto de determinada coisa, eu às vezes chego até a odiar, e eu crio esta condição superficial chamada preconceito, mas o embasamento do preconceito é ódio. A não aceitação pelo outro que é diferente. E isso acaba, o Emmanuel é bem claro, dizendo assim, tome cuidado com o seu preconceito. A gente tem até um slide falando a respeito. Porque o seu preconceito vai fazer você experienciar o objeto daquilo que você é preconceituoso. Tá bom? Faz sentido, não faz? Por quê? Porque magneticamente, se eu amo e me liberto, porque o amor liberta, porque o amor, em qualquer forma, em forma de perdão, liberta. Quando eu odeio, eu estou preso ao objeto do meu ódio. Eu estou preso em relação às questões do meu preconceito. E eu vou atrair cromossomicamente o quê? Aquilo que a gente falou a respeito. Lembra da questão da atração magnética no espermatozoide? Eu vou atrair cromossomicamente as questões relativas àquilo que é preponderante no meu magnetismo. Espíritos orgulhosos, nós já atendemos casos, em outra casa espírita, onde o indivíduo reencarnou em condição diferenciada da sua transitoriedade,
por conta de orgulho, porque a gente não tem jeito. Mesmo aqui nesse país, cuja condição da aceitação é muito maior do que determinados países por uma questão de educação, a gente sabe que tem preconceito. E na realidade, nós sabemos, é muito mais velado, mas existe o preconceito. Então o indivíduo, o espírito altamente orgulhoso, quando passa por determinado tipo de prova, veja que são situações totalmente diferentes. Não define uma condição. São situações de espíritos, cada caso é um caso. É como entender. Outro dia nós ouvimos o seguinte, todo mundo que desencarnar vai passar pelo umbral. Não é verdade. A experiência do André Luiz é dele. Não significa que a gente vá passar pelo umbral. A gente pode passar pelas trevas, de repente. Não necessariamente pelo umbral. Depende. Não significa. Por quê? Porque o ponto é simples. Semelhante atrai semelhante. É magnetismo. A gente vai atrair e ser atraído por aquilo que a gente gosta, de acordo com os nossos valores. Então, não significa que o indivíduo... São situações de indivíduos. Não quer dizer que todo indivíduo orgulhoso passe por prova dessa natureza. É simplesmente situação de um indivíduo diante dessa realidade. O outro aspecto, como a gente falou, criaturas que pela sintonia vibratória atraem no momento da fecundação do seu novo corpo o cromossomo que representa o objeto do seu desejo em desequilíbrio e não o que exterioriza sua estrutura psicológica. O exemplo é um homem com compulsão sexual atraindo o cromossomo feminino e não o masculino. É simples entender. Se é magnetismo puro, tem às vezes situações de criaturas que ela se aproxima, quando desequilibrado na sexualidade, ela se aproxima, e acredito que quase todo mundo possa ter tido experiência semelhante, e você percebe que a criatura, né, chega a te atrair, né, como se fosse um imã. Criaturas que atraem pela questão da sexualidade, claro, colocada em primeiro plano e desequilibrado. Quando esse indivíduo vai reencarnar, o que vai acontecer? Ele atrai o objeto do desejo dele. Magneticamente, ele vai atrair o cromossomo feminino, se for masculino, ou o contrário. E significa o seguinte, ele faz uma experiência num corpo que não tem absolutamente nada a ver com ele. E que deve ser extremamente complicada. Por quê? Porque o organismo físico está secretando determinado tipo de hormônio e a criatura que está ali dentro funciona psicologicamente de outro. Dá para imaginar o quanto deve ser, às vezes, para determinadas pessoas, tão difícil? Já não basta a situação da luta interior consigo mesma, imagina ainda a questão do preconceito sobre a própria situação. Tendências criadas por modismos. Uma outra colocação é a respeito de tendências. O espírito já veio com tendências. Isso é uma realidade, mas não é uma verdade absoluta. Porque nós criamos tendências na nossa existência no hoje. Por exemplo, nada contra as pessoas que querem fazer passeatas, etc. Mas o estímulo à situação, para mentes que são ainda verdes diante desse assunto, pode gerar modismos. E uma vez a pessoa experienciando determinada situação, ela pode gerar tendências a partir do hoje. E não só vivenciar essa realidade no hoje, mas também vivenciar essa realidade em outras existências. Então, muitas vezes, coisas de modismos, né, estimulando determinadas posturas, achando que o importante é o prazer e não necessariamente a questão do equilíbrio, leva a criatura a se comprometer diante dela mesma. E alterações na orientação sexual por subjugação espiritual. Na obra da doutora Edith Fiore, que ela é uma PhD em psicologia pela Universidade de Miami, no livro intitulado The Unquiet Dead, que foi traduzido para o português como Possessão, que não tem absolutamente nada a ver, ela vai analisar aspectos de subjugação de espíritos. Ou seja, casos de obsessão grave, né, onde a criatura está subjugada e o espírito subjugador submete o indivíduo a determinadas situações homossexuais para ridicularizá-lo e comprometê-lo. Claro, de novo,
né? São alguns casos pesquisados pela doutora Edith Fiore. Evidente, se o indivíduo, o espírito, é um subjugador, ele vai tentar comprometer a pessoa das mais diversas maneiras. Essa é uma das maneiras de comprometê-la e não submetê-la só ao ridículo, mas comprometê-la perante família, perante sociedade, etc., num processo de subjugação. A gente não pode sair daqui dizendo, não, determinada situação é assim porque acontece dessa maneira. São casos pesquisados e, de novo, repetimos, vale para aquele caso, não vale como definição de uma situação como um todo. E ainda, espíritos cultos e evoluídos que pedem uma vestimenta carnal diferente da sua atual estrutura psicológica para evitarem arrastamentos e não se desviarem de tarefas que visam o bem geral. Imaginemos, aqui a gente já também usou esse exemplo em outra palestra, se o Chico, quando reencarnou, fosse bonito como o Brad Pitt. Você pode imaginar? Um Divaldo bonito como um Brad Pitt? Se o indivíduo, assim, que não é um padrão de beleza, né, para nós brasileiros, nós somos um dos povos mais bonitos do mundo, né, dado a miscigenação que houve no Brasil, e a gente gosta de miscigenar, porque é o clima, né? Aí que é uma loucura. Então, o fato, é o problema do clima. Aí deu um dos povos mais bonitos do mundo. Naturalmente, nós brasileiros somos um dos povos mais bonitos do mundo. Você não acha? Olha eu de perfil, assim, ó. Dizem que pretensão em água benta não faz mal para ninguém, pelo menos quando eu era católico. O ponto dessa questão é, imaginemos como é que seria o assédio. Porque são criaturas que nos levam, né, a situações onde a gente revisita o íntimo e que nos elevam positivamente. A gente já tem um respeito, etc. Imagina se o indivíduo vem com um padrão de beleza. A gente contou aquele caso aqui da moça que era filha de um dos presidentes da América Latina, que agarrou o Chico na câmara de passe. O Chico dava passe na salinha, porque era pequenininha, e ela entrou e estava com a chave na fechadura, fechou, tirou a chave da fechadura, agarrou ele e disse, você vai casar comigo. E o Chico parado e ela agarrada nele, disse, mas minha irmã, eu não vim com esse compromisso, né, nessa existência pelo menos. E ela... Sei que foi um drama lá, para parar a situação e resolver, deixa disso, aqui não é o local nem a hora, sabe essas coisas? E aí depois o pai dela, que era presidente de um dos países da América Latina, ligou para ele e disse assim, case com a minha filha, que ela está apaixonada por você, que nunca irá lhe faltar absolutamente nada. Veja que ao mesmo tempo são provas, né? Tentando estimular o indivíduo a sair do compromisso habitual. Quando ele era jovem, talvez nós estejamos sendo repetitivos nesse ponto, ele queria namorar e casar como qualquer jovem. E ele conversou com o Emmanuel, e o Emmanuel disse para ele, se você tem um compromisso com a sua missão, você converse com as suas células sexuais e peça para as energias das suas células sexuais subirem para o cérebro, para que você as use na criação dos livros. Sabe lá o que é isso? Desligou até o ar-condicionado. Para ficar mais quente. Você já imaginou? Você dizer para as células... Tem que ter evolução, não é não? Não tem que ter? Tem que ter evolução. E no final das contas, porque na realidade é uma questão de transferência de energia. Nada mais. Ela que, a nossa maestrina aqui, sabe muito bem disso, não só quem trabalha com arte, mas o fator criador não está relacionado só com a sexualidade, que é atributo santo nos dizeres de Emmanuel, que precisa só de educação e controle. Veja que não é suprimir sexualidade, é educá-la e controlá-la. Por quê? Será um dia tratado com o mesmo valor da prece. É ousado essa colocação dele. No livro Vida e Sexo também. Vai ser tratado que nem o valor da prece, porque é santificado
pelos amigos espirituais, dada a importância que tem em relação à vida do indivíduo, não só na geração, mas nesse relacionamento de troca de energias que claro, acaba suprimindo as deficiências do outro. Portanto, não é repreensão, é responsabilidade. Diz Emmanuel o seguinte: você precisa saber como e com quem você envolve a sua sexualidade. Não é não envolver-se, é como e com quem. O indivíduo que não respeita o semelhante dentro desse assunto, que é de natureza capital, sendo tratada como uma prece, como um elemento santo na vida do ser, é porque ele não tem respeito por si mesmo. Essa história de que, às vezes a gente ouve do ficar, a gente já fala a respeito disso, mas dentro desse aspecto o próprio Jesus não usa a energia da sexualidade, mas ele usa a energia criadora, que é chamada de cocriação em plano maior. Em nós, essa energia se manifesta no sexo, muito fortemente, ou também nas artes e tantas outras situações. Somos os co-criadores em plano menor. Quer dizer, o indivíduo que seja artista, só nele acontece? Não, absolutamente. Mas acontece em todas as vezes que nós estamos criando algo. É uma energia que a gente precisa canalizar. Falávamos isso em aula agora há pouco, quando tratamos, não desse assunto especificamente, mas entramos num item nesse assunto. É uma energia criadora, que se manifesta em nós muito fortemente na sexualidade. Mas o indivíduo canaliza essa energia e se manifesta. Por exemplo, uma pessoa que vai criar um prato, ela está usando energia criadora. O José que fez a decoração da mesa com a fruta, etc., ele usou dessa mesma energia criadora que Jesus usa num processo de cocriação maior e que se manifesta também na sexualidade. Não é só na sexualidade. Ela precisa ser canalizada. Então o indivíduo que não tenha, por exemplo, o parceiro ou a parceira e sinta a necessidade de expansão dessas energias, ele deverá buscar algum tipo de atividade que ele doe essas energias. Então pode ser num trabalho voluntário, etc., onde haja uma compensação. O cara não pode ficar louco, comendo as unhas, etc., e achar que suprimir sexualidade vai chegar no plano espiritual como espírito elevado. Não tem anjo frustrado no plano espiritual. Nossa, estou chegando aqui, mas eu te dizer uma coisa, não me aguento. Ou pega a asa, fica mordendo a asa. Isso é frustração, isso é doença, não é verdade? Isso é doença. Não vai reencarnar em Júpiter, não vai, porque Júpiter é lugar de espírito evoluído. E lá, você imagina, passa aqueles espíritos lindíssimos, tanto masculinos como femininos, e a pessoa pensa. Os caras reencarnam ele na Terra imediatamente. Claro, a linguagem lá é o pensamento. Você imaginou? Passa aqueles Brad Pitt, aquelas Angelina Jolie com aquele bocão enorme. Reencarna essa figura na Terra, que é lá que se tem que ir, porque lá ainda não se lê pensamento. Mas é óbvio. Não existe frustração em mentor espiritual. O que existe é sentimento elevado e respeito. O resto é conversa mole para boi dormir. E, naturalmente, sexo, como nós dissemos várias vezes, é trocar energias, claro, com amor e respeito. Que se tenha respeito pela criatura, que se tenha amor, porque ter respeito pelo outro é ter respeito por si mesmo, já dissemos isso. O amor, claro, que sempre será livre. Sexo livre é faltar com a responsabilidade. Então, essa história da questão do ficar, saibamos que a vida cobra caro para quem brinca com o sentimento do outro, a título de tirar proveito do tipo ficar. Fulano está ficando com ciclana, ciclana está ficando com fulano. Você está ficando com a responsabilidade. Não, que fique bem claro, Que fique bem claro, porque esse ficar de 5 minutos, 5 horas, 5 meses ou 5 anos dá na mesma. A moça pode engravidar em menos de 5 minutos. E a responsabilidade está aí. O que você vai fazer depois é problema de cada um, mas a responsabilidade está aí. Então não crie responsabilidades para si mesmo que você não precisa. Livre-arbítrio foi feito para a gente ser usado, mas sermos inteligentes na utilização dele. A gente não precisa criar determinadas responsabilidades, inserir determinadas responsabilidades e depois sair dizendo que é programa reencarnatório. Quando no final das contas é livre-arbítrio e é o fogo que você não consegue controlar, miserável.
Então faz o seguinte, corre para o chuveiro e toma um banho de água fria, faça alguma coisa em seu próprio favor, se for para agir de forma irresponsável. Ninguém está dizendo para não trabalhar a sexualidade, ao contrário, é só trabalhar com respeito, né? Exatamente, com dignidade, ser digno diante desse elemento que um dia o Emmanuel vai dizer, nós vamos tratar como a gente trata a prece. Até porque é questão de causa e efeito. Por isso que, repetimos, analisar com quem nós utilizamos nossas energias espirituais. Porque é uma questão de causa e efeito. Aquilo que eu fizer é aquilo que eu colho. Então, se eu sou uma criatura que respeite, naturalmente, qual será o objetivo? Ah, mas o outro não me respeita. Isso é problema do outro. O diamante, se estiver no lodo, como diz o Emmanuel, ele continua sendo diamante. Não significa dizer que se o outro não me respeita, eu vou me submeter ao outro. Não é nada disso. Aí depois saem dizendo que o Espiritismo fica sugerindo divórcio. Não é nada disso. Ninguém que ame uma criatura, gostaria de ver a criatura amada sendo maltratada. Se Deus nos ama, não é possível que Ele goste, não é verdade? Tenhamos bom senso. Não é possível que Ele goste de ver seus filhos sendo maltratados. Então, se o outro não me respeita, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso me respeitar. Esse é o ponto. Mas, de novo, o fato do diamante ter sido ido para o lodo, ele não deixou de ser diamante. Então, essas são as questões em relação, não é estimular de separação de quem quer que seja. É só uma questão de bom senso. Ninguém tem o direito de espezinhar o outro, como ninguém, né, tem que ficar sendo espezinhado, com a falta do respeito, da consideração e da atitude positiva. É uma questão de lógica. Aliás, perguntaram para Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio. Ele disse assim, Moisés deu carta de divórcio dada a dureza dos vossos corações. Ou seja, porque você é egoísta. Né? Porque quando você ama, seu coração não é duro. O egoísmo deixa o coração duro. Eu quero o benefício para mim. E o outro passa a ser objeto. Tinha razão Bob Marley, não é verdade? Ele dizia que às vezes a gente ama as coisas, né, e usa as pessoas. Quando a gente deve amar as pessoas e usar as coisas. Às vezes a gente faz exatamente o contrário. Claro que isso não é naturalmente uma regra, né? E aí, incluindo-se ainda em matéria de respeito, todos os aspectos preventivos, para a gente evitar qualquer inconveniente e também em respeito ao parceiro ou à parceira. Eu já conheci gente que, para começar a manter relação sexual com a namorada, pediu exame de sangue. E fez exame de sangue. Foi um absurdo. Quase acabou o namoro. Mas parece-nos uma atitude muito responsável, não é verdade? Porque soro positivo não está escrito na testa. Uma das situações. Mas é um absurdo. Depende de como você encare a questão do respeito a você mesmo e ao outro. Depende do bom senso. Até porque, via de regra, semelhante atrai semelhante. É da lei. É magnetismo puro. Se você atraiu algum estrupício, é porque a sua vibração está condizente. A sua vibração... Não é verdade? Faz sentido ou não? Olha, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Quando eu me envolvi com essa criatura. São dois erros, não é verdade? Não, mas são dois erros. Porque primeiro é o seguinte, quem fala mal do ex-parceiro ou da parceira, vale tanto quanto. Porque estava com ele ou com ela durante aquele período. Não é? Teve gente que levou até tapa aí. Mas não é uma realidade? Você está falando de você mesmo. Não está? Se você é fulano, não vale nada. Você está falando de você. Mas não está? Você estava junto. Se você sair daqui, eu carregando umas gramas de coca e a polícia me prender se eu estiver comigo, você acha que vai ter que acontecer o quê? Quer dizer, eu não sabia de nada? Até você dizer não sabia de nada, a tua vida está muito complicada junto com a minha. Não é verdade? Você é cúmplice, nego.
Você vai explicar essa história, que não sabia de nada, depois de um tempão, que vão talvez acreditar que você não sabia, soubesse de nada mesmo. Mas é a realidade da vida. Né? Se eu estou falando de quem eu me acompliciei, eu estou dizendo daquela parte da história a meu respeito. Então cabe o quê? Guardar, né, o respeito a mim mesmo, me preservar. Não preciso ficar trombeteando situações desagradáveis ou agradáveis. Né? Porque agradáveis eu vou estar fazendo uma oferta no mercado também, e aí vai ter gente que vai se interessar. Não é verdade? Muito bem. Mas dando continuidade, o abuso ou o preconceito, como a gente já disse, fará experienciar o outro lado. Lembremos-nos sempre do ensinamento de Jesus, que aquilo que a gente semear, aquilo mesmo nós colheremos. Se a gente semear respeito, a gente vai recolher o respeito. O que a gente precisa entender é que a gente, então, precisa semear o amor. E nós trouxemos um pedacinho de um filme, que, aliás, é final dele, que, inclusive, acho que a grande maioria já deve ter assistido, que, quando se fala de amor, se fala, inclusive, de semear o amor além da vida. Todo mundo já viu esse filme, não? Essa é a parte final desse filme que mostra a questão dos indivíduos que, para quem não viu, eles estão desencarnados no plano espiritual. Só aumentar o som aí. São as coisas que elas ainda não viram. Apaga a luz, por favor. Com licença, moça. Pronta para a surpresa que prometi? Sim. Essa não é a surpresa. Mamãe. Eu queria que envelhecêssemos juntos. Podemos fazer isso aqui? Uhum. Eu quero tudo. Contanto que seja com você. Vai ter. Mas o que acha de voltarmos? De renascermos? É a única coisa que dá para fazer aqui. Nos encontrarmos novamente. Nos apaixonarmos. Fazer escolhas diferentes. Tentar de novo. Evitar objetos afiados. Não se preocupe com as crianças, estarão aqui. Eles gostariam que nós fôssemos. Toda uma vida humana é só um lampejo aqui no céu. E estaremos juntos de novo para sempre. Como eu vou te achar? Eu te achei no inferno. Como não vou te achar em Nova Jersey? Eu te amo.
Quando eu era pequeno, conheci uma menina bonita no lago. Muito bom, pessoal. Dou muita paz a todos. Que todos tenham um excelente Natal, as bênçãos de Jesus e um ano de muito sucesso. Muita paz. Obrigado.